Entenda melhor sobre projetos. Eu sou o arquiteto Max Lohan, sócio da Alp Projetos, juntamente com a arquiteta Jéssica Lohane. Eu falo aqui diretamente de Goiânia, Goiás. Ela está em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a sede dela é de atendimento, mas a gente faz projetos em todo o país. Precisando, estamos à disposição. Vamos falar sobre projeto. Quando a gente começa a falar sobre projeto, qual que é a primeira coisa que vem na mente das pessoas? Os desenhos do Oscar Niemeyer. Os desenhos do Oscar Niemeyer, aqueles pequenos croquis, é o que as pessoas pensam. O arquiteto vai fazer isso aí, ó. Vai desenhar a casinha, vai fazer um rabisco e minha casa vai sair pronta. Não é assim que funciona. Infelizmente, a mídia criou um estereótipo do arquiteto muito complicado da gente lidar na nossa profissão, principalmente pelos reality shows relacionados a obras, como Os Irmãos à Obra, que faz parecer que tudo é muito simples, muito rápido, e todas essas pessoas, tanto o Oscar Niemeyer quanto os Irmãos à Obra, por exemplo, eles têm uma equipe gigantesca para fazer com que tudo aquilo aconteça. Eles têm formas de fazer com que tudo pareça simples, porque existe muita coisa por trás. Os bastidores, ninguém quer contar. A parte da burocracia, a parte chata, ninguém comenta. As pessoas elas querem comentar do que vai encher os olhos. Então, nesse momento eu vou falar para você sobre projetos, sobre o que tange um projeto, o que realmente é um projeto, o que é esse tal projeto. Vamos lá. Antes de mais nada, é necessário entender que a gente mora no Brasil. E o Brasil é um país incrível para criar legislações e criar regulamentações. Dentro dessas legislações, normativos e regulamentações, a gente tem algumas principais que norteiam o trabalho dos arquitetos. Aqui eu vou falar sobre arquitetos porque é a nossa especialidade, mas a gente também, você pode comparar isso com engenharia, que basicamente é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Sobre legislação, existe o plano diretor, que é o plano principal da cidade, que norteia quais vão ser os planos para os próximos 10 anos da cidade. Então, no plano diretor vai estar resguardado como é que vai ser o parcelamento do solo, como é que vai passar as avenidas, o que vai fazer de rodoanel, de parque, como é que vai funcionar isso a longo prazo, entendeu? Então, é interessante ter uma noção do plano diretor, porque dependendo de onde você vai construir, só pode fazer casa térreo, ou só pode fazer casa de 2 andares, ou só pode fazer comércio, só pode fazer indústria. Tudo isso vai estar linkado ao plano diretor. É ele que determina o que você pode fazer na cidade, porque ele é o plano da cidade, ele é o projeto de cidade, projeto urbanístico de cidade. Porque nós, além de arquitetos, nós também somos urbanistas. Então a gente projeta bairro, a gente projeta praça, parque, espaços públicos de maneira geral. Hoje em dia está muito em alta a questão dos espaços público-privados, né? São espaços mistos, como por exemplo galerias comerciais, que acabam que são espaços privados, mas que as pessoas estão ali o tempo inteiro usufruindo daquele espaço público, shoppings também, etc, né? Então é interessante entender sobre isso, plano diretor. Eu vou citar tudo assim muito rápido. Se for para eu detalhar igual eu estou detalhando do plano diretor, a gente vai demorar muito tempo. Eu acho que não vai ficar interessante para vocês. Então, tem o código de obras, que é o código de obras da cidade, né? Como tem que ser feitas as construções da cidade, quais são os pré-requisitos de afastamento, de área permeável, de esgoto, elétrico, enfim, tudo. Tem o uso do solo, que é o que vai determinar como é que pode ser usado aquele solo específico do seu terreno. Então, de repente, seu terreno vai estar numa área de preservação permanente, né, que é um APP, ou uma área de uso sustentável, uma USS. Então, no uso do solo também vai ditar quantos por cento você pode construir do seu lote, quanto de área você pode construir e tudo mais. Então, esse é o uso do solo. O corpo de bombeiro vai ditar a respeito dos corredores da sua casa, das rampas, das saídas, como é que sai da sua casa, se existem materiais ali muito inflamáveis, como é que funciona isso em relação aí já entraria em vigilância sanitária, relacionado a fungos, a bactérias, a transmissão de doenças, a problemáticas que possam acontecer referente a gases dentro da sua casa ou na cozinha. Ali também dentro do corpo de bombeiros vai ter legislações relacionadas com o gás, os dutos de gás, e cada legislação e normativa dessa tem especificamente o que deve ser feito.
Acredite, na legislação do Corpo de Bombeiro tem quantos centímetros tem que ter o teu corredor, a partir de quantas pessoas vai passar nesse corredor ao mesmo tempo. E dependendo, se a sua casa pegar fogo, existe uma quantidade de pessoas que vai estar passando naquele corredor que vai ser especificada pelo Código de Corpo de Bombeiros. A rampa específica vai ter uma inclinação mínima e tudo isso precisa passar, senão você não pega a BITSE. Você não pode morar na sua casa. Sua casa vai estar irregular. Então, é bom fazer tudo dentro da regularidade, que o Brasil é um país que, se você seguir essas legislações, essas normas, vai ficar tudo muito bom, tá? Eu não vou dizer que é negativo existir essas legislações. Isso está aí justamente para regulamentar, para que evite que construções insalubres sejam executadas. Tá bom? Existe uma legislação de acessibilidade, né, para cadeirante, idoso e tudo mais, e essa questão de acessibilidade tem que sempre ser pensada. Se você for fazer, por exemplo, uma casa sobrado e não tiver um quarto na parte de baixo, é interessante você pensar em meios de acessibilidade para essa pessoa acessar o pavimento superior, dependendo, se você tiver um sobrado, por exemplo, você sofre um acidente, você precisa ter um quarto na parte de baixo, você vai dormir na sala e tudo mais, tem que ter essa questão. Se um cadeirante entrar na sua casa, qual banheiro que ele vai usar? Como é que ele vai passar no corredor da sua casa? Como é que ele vai passar na porta para entrar no banheiro da sua casa? De repente, esse cadeirante pode ser alguém da sua família. De repente, pode ser alguém mais de idade. De repente, pode ser alguém com uma necessidade especial. Então, é interessante que a sua casa tenha acessibilidade, porque isso também facilita depois de um momento de venda, facilita no uso, facilita em projeções futuras, tá? Existe uma legislação imensa também relacionada com acessibilidade. Isso a gente está comentando sobre casa, mas também tem acessibilidade no comércio, Corpo de Bombeiro e Vigilância Sanitária no comércio e tudo mais. Então, e para cada tipo específico tem legislações específicas. Então, se você for construir um restaurante, vai ter uma legislação de vigilância sanitária, que não é só a vigilância sanitária que o povo acha que no restaurante a vigilância sanitária vai lá para ver se o presunto já passou da data de validade. Tudo bem, ela também executa esse papel, mas ela também vai executar o papel de, e aí, a gordura está saindo, está tendo uma exaustão boa, como é que está sendo feito o condicionamento de ar desse ambiente, como é que foi passado as tubulações de hidrossanitárias desse ambiente, tem uma torneira lá, uma cuba própria para fazer o enxágue das mãos e tudo mais, então a vigilância sanitária está lá também para resguardar a arquitetura para a sua saúde, então depende muito do que você vai executar. Aí tem diversas outras coisas que, se fosse para eu falar aqui pontualmente, a gente ia ficar muito tempo, mas tem a escrituração da casa, né? Escritura, aglutinação, desmembramento, fração ideal, alvará de construção, habite, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, área permeável, área construída, área útil, regularização e etc. Existem diversas outras palavras. Essas legislações, elas são imensas. Plano diretor tem mais de 100 páginas, 200 páginas, código de obras, 200 páginas. O uso do solo é pequeno porque é referente ao seu lote específico, mas aí já tem também uns 3, 4 páginas. Corpo de Bombeiros aqui do Goiás, se não me engano, tem cerca de umas 15 normativas. Cada normativa tem diversas páginas também, é um livro cada uma. Então, assim, tem diversas páginas dos planos de vigilância sanitária, de acessibilidade. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E ela fabrica as NBR, né? Que é as anotações brasileiras, né? As normas brasileiras, normativas brasileiras. Então também tem diversas ABNTs. Inclusive você pode pesquisar aí ABNT, aí você coloca um número muito alto aí, tipo 10.570. Tipo, vai existir uma ABNT com esse número. Então existem muitas normas brasileiras que os arquitetos e os engenheiros precisam saber, conhecer, ter conhecimento dela na hora de fazer esses projetos e execuções. As normas ISO são normas internacionais, então são normas que valem para o mundo inteiro. Às vezes elas, tipo assim, no Brasil, muitas vezes as normas ISO não são obrigatórias, mas elas pegam como referência. Então, se sair muito, destoar muito das ISO, as empresas elas acabam buscando algumas ISO, como é muito falado, ISO 9000, né, 9001, etc. Acredito que seja alguma coisa nesse sentido de qualidade. Então existem diversas ISOs também que devem ser ou podem ser seguidas dependendo da demanda do projeto. O projeto, ele é para quê e para quem? Bom, as pessoas acham de princípio que o projeto é para o cliente. Mas o projeto ele não é só para o cliente. O projeto ele também é para os profissionais. Como é que os profissionais vão executar aquilo? Você pode chegar com a melhor boa vontade do mundo para o marceneiro e falar: marceneiro, meu amigo,
Eu quero que você executa esse closet assim, 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 assado. Essa porta aqui vai ter 70. Aqui eu quero colocar blazer, eu quero colocar meus ternos, então essa caixa precisa ser maior. Ali eu vou fazer uma sapateira, então é uma caixa menor. Aqui eu quero que tenha acesso direto para o banheiro, porque eu quero abrir o armário de dentro do banheiro para pegar toalha de rosto, papel higiênico, etc. E aí você vai ditando as coisas para ele vai pensar, poxa, mas seria tão mais fácil se ele só me entregasse um projeto para eu poder executar, fazer o orçamento para ele. Aí você imagina falar isso para todos os profissionais, para todos os marceneiros que você for pegar orçamento, para todos os serralheiros, para todos os marmoreiros, todas as bancadas. Então, o projeto ele é para atender os profissionais também, para que eles possam executar da melhor maneira possível aquilo lá. Isso garante economia para você, porque você vai executar um projeto mais eficiente, como foi falado no vídeo principal, e também garante que eles não percam tempo, né? Isso faz também que seja uma troca muito boa. E acaba que muitos profissionais hoje em dia estão preferindo trabalhar mais para quem já vai entregar o projeto para eles. Está dando uma fechada no mercado. E o projeto também é para atender o governo, né? Como eu disse sobre essa quantidade de legislações normativas, o seu projeto precisa atender o governo, precisa atender a sua prefeitura para que o seu projeto seja regularizado, seja regular. Então, se você tem um carro, você vai pagar o imposto do seu carro. Se você tem um lote, você vai pagar lá o ITU. Se você tem uma casa, você vai pagar o IPTU. Mas como é que você vai pagar o IPTU da sua casa se a prefeitura não sabe que ele tem uma casa? Então você precisa regularizar. Você precisa pegar a BITS ali da sua casa e tal, porque senão, uma hora, a multa vai chegar. E a prefeitura e esses órgãos, eles têm muitos fiscais. Hoje em dia, talvez, ela peque um pouco. Mas não é difícil encontrar várias pessoas que já disseram, poxa, mas a pessoa da vigilância sanitária brotou lá na obra do meu comércio, ou o pessoal do corpo de bombeiro brotou lá na minha construção, ou de repente o fiscal do CREA, o fiscal do CAL, um fiscal do governo foi lá para verificar se a obra estava passível de moradia, e aí eu não consegui pegar a BITS, e não consigo regularizar, eles vetaram a minha moradia, eu não posso mais morar na minha casa. Então, a legislação brasileira ela é um pouco complicada e ela precisa ser seguida. Mas, desde que tenha conhecimento, fica tudo muito simples, tá? Então, é interessante que você contrate alguém que tenha conhecimento, esses conhecimentos que você não tem, para evitar que você tenha maiores problemas depois. O projeto, ele é documento. Ele é a base de toda a propriedade privada e pública. Então, tudo que você vê tem projeto. Até a cidade tem projeto, como eu disse, que é o plano diretor. Que existem diversos mapas da cidade, mapas econômicos, de vias, o que é via arterial, o que é via local, qual que vai ser a modificação dessas vias daqui 10 anos, a longo prazo, como é que vai funcionar a expansão econômica ali da cidade, mas até a cidade tem projeto, as praças têm projeto, as ruas têm projeto, a infraestrutura da cidade tem projeto, na onde tem poste, na onde tem infraestrutura hidrossanitária. Então, o projeto ele é um documento principal, ele é a base de toda a propriedade privada e pública. Ele praticamente é a base da nossa sociedade. O projeto ele também é planejamento. Ele te coloca no controle e garante economia de tempo e dinheiro, né? Garante eficiência no seu investimento, como eu já disse no vídeo principal. E aí vem uma pergunta, né, lá do começo: por que parece simples e tudo igual? Por que parece que todo projeto é umas linhas muito simples, que qualquer pessoa conseguiria fazer? Não, o pedreiro vai desenhar minha casa, tal, vai subir as paredes aqui. A questão é a seguinte: levou séculos para criarem diversas normas, símbolos e caracteres que simplificassem o desenho. A arquitetura é uma das profissões mais antigas do mundo, desde quando as primeiras cidades foram criadas. E aí pensa quantos milhares de anos, quantas centenas de anos não se passaram para que esse desenho fosse aprimorado. Então, cada linha ela possui diversos determinantes técnicos e é por isso que se chama desenho técnico. Se você for lá na planta do seu arquiteto, tá? E aí você olha para a planta do arquiteto e fala assim, ó, o que é esse retângulo aqui?
Aí seu arquiteto vai falar, esse retângulo aqui é a bancada da sua cozinha, é a ilha da cozinha. Só que aí na hora que estiver passando um corte para mostrar a lateral, você vai ver ali no corte o sócolo, que é aquela base de concreto que fica embaixo da bancada da cozinha, para você poder enfiar o pé embaixo, para que seja mais ergonômico, fica mais confortável, também evita na hora que você está jogando água no chão, você pode rapar ali que não vai inchar a base, né? Que quando é feito base de madeira, a base incha. Então aquilo lá se chama sócolo em alguns lugares do país. Mas é aquela base de concreto, tem tanto em armário, guarda-roupa, quanto em bancadas. Mas enfim, na hora que passa o corte, você consegue ver o sócolo. Mas de acordo com a determinada forma que vai ser feita a bancada de mármore, de repente é aquelas bancadas que vem reto e vira dos lados e vai até o chão. O sócolo ele não pode ser espaçado nas laterais. Então, na hora que ele puxar aquele retângulo, que ele mostrar aquele retângulo mais de perto, ampliado, você vai conseguir entender que ali tem as linhas da bancada na lateral, tem a linha do sócolo, tem a linha do detalhamento. Então, assim, cada linha no projeto é determinante dentro do projeto. Cada linha, ela representa uma coisa diferente. A linha tracejada com ponto, a linha tracejada com 2 pontos, sabe? O desenho técnico, ele pegou várias coisas complexas e tentou tornar isso o mais simples possível. Porque você imagina se cada um desenhasse de um jeito, e você imagina se tudo que precisasse ser feito na sua obra coubesse em um papel, fosse colocado em um papel. Pensa em todas as variáveis. O tanto que isso ia ficar complexo para qualquer pessoa ler, entender, para a prefeitura compreender e etc. Então agora que a gente falou um pouco sobre a questão de legislação e tudo que é as bases do projeto, o que é esse tal projeto, vamos falar sobre o projeto em si, do projeto arquitetônico. Então, o arquiteto ele é o responsável por interpretar e formular em forma de projeto as suas vontades, sonhos e necessidades. Beleza. Então, existem 2 perguntas. Qual que é o programa de necessidades e qual que é o orçamento que tem para ser efetuado? O que é o programa de necessidades? É todas as suas vontades, sonhos, desejos, planos, como é que você quer acordar de manhã, quantas pessoas vão jantar na sua mesa final de semana, quanta carne tem que caber na sua churrasqueira, quantas pessoas tem que sentar na sua sala. Então, assim, ali é o programa de necessidades. Você vai colocar suas necessidades. Pode ser um texto, pode ser várias frases, assim, um ditado, né? E aí, nesse programa de necessidades, a gente faz a primeira reunião, que é a reunião de briefing, né? Então, aqui nessa área da esquerda, vocês conseguem ver aí andamento do projeto, né? Projeto de prefeitura. Nesse caso, tem o projeto de prefeitura, o projeto executivo, né? Então, aqui nesse caso do projeto de prefeitura, todos os projetos de arquitetura, todos os projetos de arquitetura, seguem basicamente essas 4 etapas. O briefing, a concepção, a documentação e o projeto executivo. Que basicamente, eles seriam 2 etapas só, né? Que é a etapa de concepção e a etapa de documentação. Porém, para a gente fazer a concepção, a gente precisa do briefing. O briefing é onde vai reunir todo esse programa de necessidades, toda a documentação, a escritura do seu lote, o cadastro imobiliário. Ali vai ser feita a proposta de orçamento, o contrato, um estudo do terreno, da topografia do terreno, para onde circula a água, para não encher de água, não inundar a sua casa quando chover. Você vai ter que fazer corte de terra, nivelamento e tudo mais. E uma planta de estudo para você começar a entender. Então, tecnicamente, o que as pessoas acham que tipo, é o projeto, a pessoa vai fazer uma plantinha ali e tal, é essa planta de estudo do começo do briefing dentro do programa de necessidades. Então, aqui a gente tem umas 2 reuniões, né? Que é a reunião ali de necessidade do projeto, a reunião de contrato e depois uma outra reunião, esses pontinhos que eu coloquei, é meio que quando seriam as reuniões, mais ou menos, tá? Então, ali a gente tem uma reunião do contrato, depois que teve toda a parte do briefing. Aí a gente tem uma outra reunião ali da planta de estudo para início da concepção. Depois que a planta foi falado assim, não, é isso aí mesmo que eu quero de planta, que eu quero de tamanho de quarto, tamanho de closet e tal, definir os tamanhos tudo da planta de estudo, aí a gente começa a concepção. Aí na concepção vai ser feito a planta de layout mesmo, como é que vai ser os mobiliários da sua casa, exatamente. E aí vai ter uma apresentação do 3D volumétrico, que daí é aquela apresentação de fachada e tudo mais. E essa apresentação é aquela que tem disponível lá no nosso site. Então, se você for no nosso site,
Lá embaixo vai ter as fotinhas de alguns de nossos projetos e aí vai ter alguns botõezinhos de vídeo. Se você clicar lá para ver aquele vídeo é o vídeo de apresentação do 3D volumétrico, entendeu? Que é o 3D de concepção. Ali naquele 3D de concepção, a pessoa vai ver exatamente qual que é a cor das paredes, qual que é os revestimentos que foi colocado, como é que está funcionando a volumetria, qual que é a coloração das coisas, onde tem madeira, onde não tem, onde tem ferro, onde não tem. E daí nessa reunião é que a pessoa vai dizer, olha, eu gostei disso, não gostei disso, queria que tirasse isso, colocasse mais daquilo. Então é nessa apresentação ali que a gente faz realmente o trabalho de hoje em dia do arquiteto, né? Como eu disse, a gente investe muito em tecnologia, então essa nossa apresentação é fotorrealística em 3D, em formato de vídeo, com a gente também presencialmente conversando com a pessoa, né? Só que existem diversos escritórios de arquitetura, então alguns escritórios de arquitetura realmente fazem uma entrega ainda arcaica, dependendo da idade dos donos, dependendo de quantas pessoas tem no corpo da empresa, né? Então depende de N motivos. Então é interessante que você procure profissionais que estão ali antenados na tecnologia, porque a tecnologia vai te garantir uma maior assertividade, porque você consegue ver ali o projeto em 3D, encher os olhos, entender, nossa, gostei demais ou não gostei de nada disso, faz de novo, refaz. Então o arquiteto ele vai refazer, dependendo ali do modelo de contrato, né? Ele vai refazer até ficar perfeito, até ficar do jeito dos seus sonhos. E a hora que você falar, é exatamente isso, é o que eu sonhei, tá aí, na minha frente, você entendeu. Porque, tecnicamente, o processo de projeto é você fazer com que o arquiteto entenda o que você está na sua mente. Só que muitas vezes você também não sabe o que ficaria interessante, entendeu? Então aí é a hora que ele vai usar a curadoria dele para usar o bom gosto para as coisas ali, tanto estética quanto funcional, tá? Então a função também é muito importante dentro da arquitetura. Então, dentro do que você definiu, que está ali na reunião do programa de necessidades, aquilo ali vai ser determinante. Então, se você chegar no arquiteto e falar assim, ó, eu quero uma cama king size, 2 criados de 60 centímetros e um closet de tantos metros. É exatamente isso que o arquiteto vai colocar no seu projeto. Ah, eu quero uma banheira assim, assim, assado no meu banheiro, na suíte master. Eu quero 2 quartos, suíte, além da suíte master e tal. Então, assim, tudo isso, todas as coisas que você falar na reunião de necessidades do projeto vai ser determinante. Então, não é como se o arquiteto fosse fazer o projeto que ele quiser, entendeu? Não é isso. Ele vai fazer o projeto que você quer. E aí, dentro do que você não disse, ele vai usar o bom gosto dele, dentro da experiência que ele tem, estética e funcional, para também entender o que vai ser o melhor custo-benefício dentro do seu target, entendeu? O que vai funcionar melhor. Então tem diversas coisas, assim, tem um juízo de gosto, tem uma questão de gosto, tem uma questão estética, né? Funcional e econômica dentro dos processos. Aí também tem qualidade de materiais e tudo mais, então tudo isso é bem plural. E todas as profissões são assim, né? Dá para entender bem que todas as profissões têm suas nuances. Senão a gente trabalharia com tudo e ninguém serviria a ninguém, né? Então é muito interessante ter essas especialidades porque existe um universo dentro de cada profissão. E aí depois vem a documentação, depois você falou, não, isso aí é o meu sonho. A gente vai pegar tudo aquilo ali que está sendo mostrado e vai transformar aquilo em projeto. Projeto arquitetônico, projeto executivo, mobiliário, projeto luminotécnico. E aí depois passar para o engenheiro fazer projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário. No caso da nossa empresa, a gente já tem parceiros para estar executando isso, que a gente executa sempre. Então também tem uma maior compatibilização de projeto, que é bem interessante. Então, depois que teve a documentação ela finaliza na aprovação de prefeitura, né? Então, depois que o projeto foi documentado, entrega-se esse projeto para a prefeitura fazer uma leitura do projeto para entender, não, beleza, ele está seguindo todas as legislações vigentes. Então tem um arquiteto lá na prefeitura, que trabalha na prefeitura, que ele fiscaliza esses projetos que chegam e fala, não, esse projeto aqui está dentro da lei. Ou não, esse projeto aqui está fora da lei aqui, está fora da lei aqui, está fora da lei aqui, está fora da lei aqui. Tem que adaptar. Então, esse é o processo de documentação e aprovação de prefeitura. Depois que a casa foi aprovada na prefeitura,
Vem então o projeto executivo, que vem os detalhamentos. Daí a gente detalha sócolo, detalha onde vai ser as tomadas, onde vai ser interruptor. No caso, se tiver projeto elétrico, né, vai detalhar o projeto lunotécnico, vai detalhar as lâmpadas, o que vai acender quando, na onde que vai acender as lâmpadas, qual que é os revestimentos que vão ser usados, como é que tem que ser a paginação desse revestimento, para não ficar uns cortes aleatórios no revestimento, né, para garantir que o revestimento também tem eficiência. Então, aí você vai vendo aos poucos na onde que cada detalhezinho vai fazer com que você economize e que tudo fique interessante. Então ali tem os detalhamentos segundo o contrato, que aí vai depender mesmo do que for acordado, e a entrega final de todas as plantas e documentos. E aí, a partir disso, se for acordado dessa forma, vai ter as visitas técnicas. Se for acordado do gerenciamento de obra, vai ser o gerenciamento de obra e aí por diante, né? Mas aí a etapa de projeto de arquitetura vai ter findado. Aí vai ter os projetos de engenharia, daí também vai entregar ali entrega final de todas as plantas e documentos. E aí a gente também setoriza isso dentro de um arquivo, às vezes a gente coloca no Dropbox, que a pessoa consegue ter acesso direto ali às pastas com todos os documentos, todas as plantas, tanto de arquitetura quanto de engenharia. Isso fica bem prático para todos os profissionais terceirizados da obra. E a gente investe também muito em tecnologia para a própria obra, para quando os profissionais precisam. Então, para o marceneiro entender melhor a bancada que ele tem que fazer, a gente disponibiliza então esses projetos também visualmente, né, para ele conseguir entender melhor essa consultoria de estar falando, é assim, assim, assado, tal, pode estar ligando e tudo mais, mas tudo vai depender do acordo que for feito mesmo, fechado em contrato com o arquiteto. Juntamente com essa questão de projeto, tem uma outra etapa que ela é vendida separadamente, não são todos os profissionais que fazem, e também vai muito do interesse da pessoa que está construindo, que é os orçamentos. Assim, de maneira geral, de qualquer forma, o arquiteto ele vai seguir o seu target, tá? Que é o seu orçamento. Então, se você falar assim, eu tenho 500 mil para construir, o arquiteto vai fazer alguma coisa, de acordo com a experiência dele, que vai ficar dentro daqueles 500 mil. Mas não tem como garantir, porque a construção civil tem muitas variáveis, tem preço de material, sobe a todo momento, cada mão de obra tem um preço diferente. Então, assim, isso precisa ser contabilizado. Não basta só uma sensação assim, de experiência. Claro, um bom profissional já vai garantir que a sua obra vai ficar bem amarrada dentro do orçamento. Até porque assim, um orçamento de 50 mil, um de 500 e um de 5 milhões tem proporções completamente diferentes. Então a gente consegue entender muito bem o que você pode colocar ali ou não dentro do orçamento, né? Então de repente a pessoa ela tem, sei lá, 100 mil reais para construir um banheiro, porque é um banheiro de alto padrão. Pô, você vai escolher os materiais, vai escolher os melhores metais, vai escolher um quadro maravilhoso, um espelho gigante. Assim, eu tô falando de altos valores, mas é só para deixar bem contrastante, para conseguir entender mesmo. Porque os orçamentos eles variam muito, mas o arquiteto ele vai fazer de acordo com aquele orçamento. Se o seu orçamento é mais reduzido, vai ter uma curadoria mais interessante dos acabamentos, da quantidade de metros quadrados, da quantidade de esquadria de vidro que vai colocar, da tipologia estrutural que vai ser utilizado no seu projeto. Porque a própria estrutura do seu projeto, assim, a concepção estrutural do seu projeto é criada a partir do arquiteto. Então, você tem que entender, você vai fazer quantos pilares, você vai fazer em pilotis, você vai colocar viga invertida, você não vai colocar. Então, depois que é passado para o engenheiro, aí o engenheiro consegue calcular tudo isso e falar, não, beleza, isso aqui tem como ser executado dessa forma, só que aí a viga vai ter que ter uns 10 centímetros a mais, aqui 20 centímetros a mais, vai ter que correr mais ferro dentro dessa viga para conseguir ser nesse tamanho que você especificou, mas aí, tipo assim, tudo isso vai acontecendo, tem que ter compatibilidade, né? Mas então tem 3 etapas de orçamento principal, tá bom? Que podem ser executadas. Todas elas tomam como base o projeto. E aqui é o ponto também principal. Para você fazer um orçamento, o projeto é a base do orçamento. Então, o CUB é uma estimativa que tem em cada estado de qual que é o preço da execução do metro quadrado. Então, assim, de maneira geral, aqui no Goiás, a execução do metro quadrado, de acordo com o CUB, para casas, aí o CUB ele determina todas as modalidades de construção. Então tem lá indústria, comércio, galpão, restaurante, loja, escola, etc. Então falando exclusivamente de residência, você tem 3 preços lá no CUB, de baixo padrão, médio padrão e alto padrão.
O preço do baixo padrão, metro quadrado, construído, de acordo com o CUB, para residências, é tudo muito específico, é de R$ 1.200. De médio padrão, R$ 1.500 e de alto padrão, R$ 1.800. Então, assim, base, tá? Aí, aqui tá contabilizando mão de obra e material, mas não tá contabilizando os seus investimentos diferenciados que você vai querer colocar, o lustre que você vai colocar na sua sala, os móveis caros que você vai especificar. Não tá contabilizando fundação, porque daí depende muito da tipologia do terreno, fundação varia muito, sabe? É até bom fazer um laudo de sondagem no terreno para entender se lá tem pedra, se é areia, se é argila, que daí isso também vai interferir na fundação. Mas enfim, então se fosse para fazer uma casa ali de 100 metros quadrados, né? Assim, só para ter uma base, as casas hoje que a gente projeta em média mais ou menos uns 150 metros quadrados. Uma casa de 100 metros quadrados daria mais ou menos R$120 mil a partir do CUB de baixo padrão e R$180 mil do CUB de alto padrão. Só que aí você tem que lembrar, isso aí não está incluso logística, que aí coloca junto com transporte, equipamentos, fundações, o custo do terreno em si, né? Então, assim, tem diversos outros custos que também estão no meio. Mas o CUB é uma boa estimativa. Ele é uma estimativa, mais ou menos, para ter uma noção de quanto vai custar para executar a casa. E aí um bom profissional ele vai saber entender um pouco melhor essas estimativas. Mas não tem como, assim, ser 100%, porque é uma estimativa. É só para ter uma base. De repente, ali na estimativa, você fala, poxa, aqui já não dá para fazer o que eu queria. Ou não, eu tenho muito mais dinheiro do que eu precisava para fazer isso aqui, então vai dar para fazer uma coisa, tipo, de muitíssimo alto padrão, tal. Então, é interessante você ter essa estimativa para saber se você vai poder investir mais ou menos. Quando tem o projeto ali pronto, a concepção pronta, tá? O 3D pronto, aí a gente consegue fazer um outro estudo, que é o estudo de viabilidade financeira. Porque ali você vai definir de fato qual que é o mármore que eu vou usar nessa bancada. No caso, o granito, né? Qual que é o granito que eu vou usar nessa bancada? Vai ser o granito A ou o granito B? Então você consegue ir fazendo essas escolhas, entendeu? Aqui eu vou colocar um revestimento de um porcelanato aqui de 60 por 60, mas dependendo, se eu não tiver, já pegando aqui quantos metros quadrados tem, mais ou menos quanto que vai ficar, eu acho que é melhor colocar um porcelanato aqui de uma outra marca, de um outro tamanho. Então você já consegue fazer um estudo de viabilidade financeira. Mais uma vez eu digo, dentro do nosso escritório, eu não posso dizer tipo os escritórios de arquitetura, né? Então eu digo dentro do nosso escritório. Dentro do nosso escritório, a gente sempre tenta investir em tecnologia o máximo possível. Então, a gente está estudando modelos de estudo de viabilidade financeira que já chegue de uma forma um pouco mais precisa, porque ali dentro do próprio software, enquanto vai sendo feito, a gente já consegue calcular mais ou menos quantos metros quadrados de revestimento vai ter, quantos metros quadrados de parede pintada vai ter, quantos metros de telhado vai ter, quantos metros de telha, né, vai ter que ser comprada, ser executado. Então, ali a gente já consegue tomar decisões baseadas no target, tomar decisões baseadas no orçamento, entendeu? Enquanto está sendo feito 3D. E aí você sabe, não, eu vou cortar nesse revestimento, vou cortar no porcelanato do chão para poder colocar um mármore bonito na fachada, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Então você já consegue fazer um estudo de viabilidade e entender melhor para onde que vai investir o dinheiro de uma forma mais assertiva. E finalmente, orçamento executivo. Existem algumas empresas que são especializadas em orçamento executivo. Existem alguns gerentes de obra que fazem o orçamento executivo. Existem alguns arquitetos que fazem o orçamento executivo. Então, assim, depende muito da expertise de cada profissional. É interessante quando a empresa ela começa a tomar um porte, ela começa a investir bastante assim, no catálogo de funcionários e no que tem de conhecimento, nos cursos que as pessoas ali dentro daquela empresa já fizeram, para que todo o processo se torne um pouco mais coeso, entende? Porque tudo isso aqui tem muita ciência por trás, é muito complexo, mas quando as pessoas elas estudam mais ali dentro daquele contexto, você consegue ter tudo um pouco mais coeso, para meio que a mesma empresa fazer tudo, sabe?
Só que quando as empresas chegam nesse nível, daí elas param de trabalhar para fazendo casos. Quando a gente tem uma empresa muito bem amarrada, que tipo, já faz todos os estudos de orçamento, todo o andamento de projeto perfeito, faz um gerenciamento de projeto, faz um turnkey com excelência, esse nível de empresa já está trabalhando para fazer prédio. Então, é por isso que o mercado ele acaba ficando um pouco distoante. Mas aqui na nossa empresa a gente tenta ter o máximo de informação possível, investir o máximo de qualidade possível para entregar as nossas casas, os nossos projetos, poder servir de maneira excelente os nossos clientes. No orçamento executivo, vai ser de fato segundo o projeto. Então tem o orçamento executivo hidráulico, orçamento executivo elétrico, orçamento executivo dos mobiliários, orçamento executivo de marcenaria, orçamento executivo de serralheria, orçamento executivo de marmoraria, orçamento executivo de revestimento, orçamento executivo de prestação de serviço. Então, vai ter uma série de cotações aqui no meio também e tal, para tirar o orçamento perfeito. O orçamento executivo é aquele que você bate o olho e fala: minha casa vai custar X. E é isso. Ali sempre tem uma variaçãozinha, tem uma gordurinha que a gente deixa no orçamento executivo, porque sempre vai ter imprevisto na obra. Obra é obra, sempre vai ter imprevisto. Mas o orçamento executivo já vai ser assim, 95% do valor que vai ser a sua obra, a assertividade, entendeu? No estudo de viabilidade financeira, a gente consegue já ter uma assertividade ali de uns 70%, vamos dizer assim, tá? E o CUB é uma estimativa, então ele pode ser assertivo também de uns 70%, mas ele pode ser 50%, ele pode ser 10%, então depende muito de acordo com o que vai ser feito. É isso sobre o projeto. Esse aí é o andamento do projeto, vocês podem estar baixando o PDF e olhando com mais calma todo o processo, tá? Do andamento de projeto, quais são os orçamentos, qual que é o nome desses orçamentos. Então é até interessante saber de tudo isso para quando você for seu arquiteto, você já perguntar: e aí, você desenvolve orçamento executivo? Quanto você cobra? Porque o orçamento executivo é separado, tá? Estudo de viabilidade é separado, o CUB às vezes pode ser uma consultoria separada, depende muito de como cada profissional vai trabalhar. Então é interessante você já conversar a respeito do seu target com o cliente de forma aberta. O brasileiro ele tem um certo tabu, digamos assim, quando se refere a dinheiro. Então, muitas vezes, quando você vai perguntar para a pessoa: e aí, quanto você tem para construir sua casa? A pessoa acaba não querendo dizer. Só que isso é péssimo, porque o arquiteto ele precisa saber quanto você vai estar disposto a investir. Porque senão ele pode estar fazendo um projeto de R$1 milhão e você pode ter só 100 mil. Ou ele pode fazer um projeto de 100 mil e você ter R$1 milhão. Então, é bom você entender, fazer as contas, entender na balança quanto você está disposto a investir mesmo para fazer o seu projeto, para fazer a sua casa, para fazer o seu comércio, o seu target. Porque daí todo projeto vai ser mensurado a partir daquele target, entendeu? Então, não tenha medo de dizer para o seu arquiteto quanto você está disposto a investir na casa, porque esse valor é importantíssimo para definir o projeto. Basicamente, sobre projetos é isso. Pode dar uma olhada aí no PDF, baixar o PDF aí em cima. Ou se você não tiver no site, dá uma olhada aí na descrição do vídeo que vai ter o site aí embaixo, alpprojetos.com.br. Lá vai ter o PDF disponível para download, tá bom? Então, baixa o PDF, ele vai te ajudar muito na sua etapa de projeto e execução da sua obra, entender um pouco mais sobre esse mundo. Então, para finalizar a respeito de projetos, basicamente, o projeto é o seu mapa. O projeto é o que vai garantir que você tenha poder sobre tudo referente à sua obra, aos seus contratos, às suas decisões financeiras, para você entender o que está acontecendo, o que está sendo feito, para quando você passar na obra você entender: nossa, está instalando aquele porcelanato, está instalando aquele revestimento que eu escolhi, tá instalando aqueles metais que eu comprei, nossa, chegou os metais. Então, você compreendendo o projeto, você vai entender de forma mais assertiva também o que está sendo feito. Então, isso te dá poder. E eu não quero causar soberba aqui, nem nada do gênero, no sentido de você vai ser o garantidor de tudo aquilo a partir do projeto. Porque o projeto ele vai te resguardar nos contratos. Legalmente, se precisar de entrar com processo ou falar para alguém fazer, as pessoas elas simplesmente vão refazer
para seguir o projeto, para ficar perfeito, para ficar conforme está no projeto. Então, o projeto ele te auxilia muito a você não ter problemas na obra. E muitas vezes, relacionado ao quesito estético aqui do projeto, tá? A forma que você enxerga valor depende muito das suas crenças. Então, às vezes as pessoas elas olham para um Mustang, para um Camaro, para um Porsche, elas não sabem dizer o que é mais caro, para uma Mercedes, para uma BM. Elas sabem que é caro, mas de repente não sabem quanto que é cada coisa. E às vezes vai existir um carro ali no meio de tudo isso que não é tão caro assim, mas ele parece caro. E é isso que a arquitetura faz. Ela faz a sua casa parecer cara, faz a sua casa parecer de cinema, parecer incrível, mesmo você tendo pouco dinheiro para investir. Então, valorize seu sonho, valorize você e contrate um arquiteto.